E aí, pessoal, boa tarde. Tudo certinho? Estão escutando? Essa imagem aqui está até melhor, porque é do celular da minha mulher, né? O celular da mulher tem que ser melhor que o do cara. Esse aqui é um celular bom para selfies e afins. E aí, Martinho, como é que tá? Eu vou acenar para ti. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Vamos entrando. Chegando, pessoal. O Heitor era da minha primeira igreja Aliança Bíblica. Agora que reconheci. É isso aí, Márcio, esse mesmo. Ele vai conectar aí com a gente. Já dei uma conversadinha com ele. E isso aí. Teu mano contou pra gente essas histórias do PV também, né? Aí. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Heitor Rosa, tá bom? Eu vou só reexplicar aqui. Tivemos aí várias lives e continuamos fazendo. E hoje a gente vai ter mais um participante especial. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no final do ano passado, se eu não me engano. E já vou chamar ele para dentro e a gente vai conversando. Vocês vão ver como é que foi esse encontro também e conhecer mais dele. Tá? Com certeza é uma pessoa aí com quem daria para fazer diversas lives. Eu acho que cada live de um assunto, de um tema, de uma coisa, tá bom? Eu vou chamar ele aqui agora. Vamos lá. E aí, galera, E aí? beleza? Fala, Heitor, como é que tá? Conseguimos, olha, que coisa. Minha mulher, ela veio para a sala correndo, né? E daí, quando abriu a porta, já soltou a criança, né? O meu pequeno, e ele já entrou gritando aqui, eu já comecei a ficar louco. E ela disse, não, tu tá no teu perfil, tá errado. Isso é verdade. Não, olha, hein, Heitor, a gente estava conversando agora, estava Sim. iniciando ali a live, mas já antes, né, que eu cancelei, que eu já deletei, e nos grupos de WhatsApp o pessoal já começou a se acusar, mas eu fui aluno dele, né, já tem mais gente aí que foi teu aluno, gente que te conheceu na igreja, do PV, e por aí vai. Ali o Marcos, o Márcios, estão por aí com a gente também. A Ana escreveu que tu foi professor de metade dos jovens. Olha, é quase isso. Provavelmente. Pô, eu sou do século passado, né, cara? Pra você ter uma base. E aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, estamos aí na quarentena como todo mundo, né? Mas Sim. a minha rotina não mudou. Continuo gravando vídeo, continuo dando vídeo aula. Vida Uhum. normal, vida que segue, só mudou a rotina, né? Sim, mudou o formato um pouco, mas igual continua na correria. Continuo na correria. E vem cá, me diz uma coisa. Fala um pouquinho de ti, assim, né? A gente já começou falando, né, do pessoal que te conhecia de um lugar, de outro, mas assim, conta um pouquinho, né? Quem é o Heitor Rosa? Bom, meu nome é Carlos Heitor Rosa da Silva. Eu tenho 53 anos de idade. Eu sou professor da rede pública e da rede privada também. Eu sou um dos filhos do meio. Eu tenho mais de 3 irmãos, mas tenho mais um adotado, né? Eu sou uma pessoa criativa 24 horas, né? Isso me atormenta um pouco o meu sossego. Porque eu já tive 5 infartos, né? Uma por causa disso também, eu tenho o fator hereditário da minha mãe que faleceu sobre isso. Então, meu processo criativo ele é muito intenso e muitas vezes quando eu estou dando aula ali, me dá um start, eu vou lá e anoto. Meus alunos, o que foi, professor? Não tive uma ideia agora, eu preciso anotar, senão eu não consigo. E por essa forma maluca de ser, eu comecei a dar umas aulas diferentes, assim. E isso chamou a atenção de muitas pessoas. Algumas pessoas achavam que eu era louco. E eu também achava que era louco. E aí, quando eu comecei a ver que eu era diferente, que eu podia encaixar meu estilo dentro da teologia e para influenciar a vida de pessoas, foi que eu encontrei meu foco. Porque, na verdade, ninguém precisa ser igual a ninguém, né? É verdade. E quando eu encontrei isso, então, quando eu fui fazer seminário, eu levei minha forma também de dar estudo dentro do próprio seminário. Fui vestido de fada do dente. Meus Pro professores... seminário? No seminário Batista da Cristóvão Colombo. Eles apavorados. Tô ligado. Meus colegas falavam assim, ó, Heitor,
Aí meu professor, cara, esse é o estilo do Heitor, né? Tive o prazer também de trabalhar, ainda trabalho 17 anos no cursinho universitário, Uhum, pré-vestibular, e isso me deu uma cancha, assim, para me testar todos os personagens, todas as aulas, ver o que que dá, o que que não dá, o que que é aceito e o que uhum, não é aceito. Mas eu entrei numa crise quando eu pensei, bom, eu sou evangélico, eu tô aqui num cursinho pré-vestibular. uhum, Então, e uma das coisas que eu sempre gosto de falar quando eu dou estudo para os jovens é seja uma influência onde você está. uhum. Eu acho que nós crentes, muitas vezes, né, a gente só sabe falar de Jesus, a gente não sabe falar sobre literatura, sobre filosofia, sobre sociologia, né? Claro, quando entra no cristianismo, a gente vai lá e fala. Não, você tem Uhum. que ser um destaque onde você está. Se você trabalha na TI, seja um bom técnico de TI. Você não precisa falar de Jesus para ser uma influência lá dentro. Que aí É eles vão ver verdade. assim, ó, pô, esse cara é diferente, cara. Oi, tu diz uma coisa, tu é crente? Sim, eu sabia. Uhum. Mas Sim, muito bom. e quando tu vê os teus colegas hoje do universitário, hoje eu abro todas as palestras e fecho quando falta uma semana para o vestibular da URGS. E meus colegas sabem que eu sou crente, mas eles chamam para minhas palestras, porque eu vou lá e faço uma palestra muito engraçada, faço mágica, e é Uhum. intenso, e no final é evangelismo ainda. Amém. Que loucura. É, Então, mas. quando eu senti que eu era que Deus queria me usar, a minha característica, com o meu temperamento no mundo, foi aí que eu Uhum. comecei a receber um certo destaque, Deus me usar muito assim nesse Olha só. sentido. Olha só. A gente teve até uma live que a gente conversou um pouco sobre isso, sobre essa questão da influência e disso, né? O lugar onde a gente está, né? Da gente ali ser uma referência, buscar fazer com excelência e através disso também o nome de Jesus ele vai se fazer conhecido, né? É Com uma toda porta, baita certeza. porta. Uhum. É verdade. E me diz uma coisa, o pessoal começou a falar sobre esses acampamentos, sobre o Palavra da Vida, o PV, a experiência que teve contigo aí já como enquanto adolescente, jovem, enfim. Rapaz, Como é que é essa tua experiência aí foi nesse assim, ó. meio? Então, eu era católico, eu e o Júnior, nós éramos católicos, frequentava a igreja católica da Sefer. E aí o Júnior se converteu, do nada. E o Júnior, ele é como se fosse meu primo, meu parente. Eu me criei junto com ele. E aí a minha tia disse assim, a mãe do Júnior falou, o Heitor, vai lá e fala com o Júnior, porque ele tá louco, ele só lê a Bíblia o dia inteirinho. E aí eu fui lá para tirar a loucura do Júnior, e o Júnior me levou pra loucura. E aí, quando teve um acampamento, eles converteu, então, o Lincoln e o Thomas, do Palavra da Vida, lá de Atibaia, e vieram na minha igreja fazer o ministério de clubes Hum, bíblicos, né? E eu fui uma das pessoas que eles ganharam pro clube bíblico. E aí, quando eles compraram a área lá em Morungava, uhum. eles me convidaram, eu fui o primeiro a roçar aquela terra. Fui Olha eu, só. Thomas, Lincoln, Daniel e toda essa turminha. E aí, quando teve o primeiro acampamento, eles me convidaram para ser equipante. Então, eu fui o primeiro equipante do Palavra da Vida. Depois, trabalhei durante 10 anos consecutivos. Todas as minhas férias eu trabalhava. Por isso que muitos adolescentes, muitos líderes de igreja hoje passaram nas minhas mãos. Olha só, gente. Que loucura. Muita Então, loucura. então aquele lugar onde a gurizada aí foi, frequentou, conheceu, tu ajudou a preparar o lugar, né? Literalmente. Literalmente, muitos hoje são pastores, né? E agora a Palavra da Vida virou um centro de eventos. Aham. É uma coisa. É. Eu me lembro que o Márcio, eles sempre comentavam, né? E eu ficava sempre assim, louco para participar. No fim, eu nunca consegui participar de um Sim. acampamento, uma coisa lá, né? Mas eles contavam de umas coisas, umas noites que eram uns negócios muito louco, muito nojento, e aí montava o cachorro quente passando debaixo da boca de cada um, e eles cuspiam o ingrediente, o maluco comia no final. Eu falava, vai ser muito tri, né? Cara, quanto mais nojeira, mais a galera gostava, cara. Claro, Porque tem eles que estão ser. saindo de apartamento, sentando lá 5 dias. O primeiro dia do acampamento, que eu trabalhava desde criança até o carnaval, né? Então a barraca mais procurada era a barraca do tio Heitor. Por que a barraca do tio Heitor? Então eu não anunciava qual barraca eu ficava, porque já tinha umas crianças destinadas a isso. Bah. E no final a gente fazia serenata para as meninas. E eu tinha que ensinar É? os meninos. Sim, eu tocava violão. E o Júnior tinha proibido serenata para todo mundo, mas como ele me conhece, ele sabia que permitia. Aí deu meio cedo no café. Ele assim, as gurias queriam agradecer a barraca do tio Heitor, que fez uma serenata linda. Aí a gurizada,
Ah, que legal, olha só. Cara, muito Que legal. loucura. Ah, que tempo, né? Mas, pois é, a gurizada ficou bem empolgada e bem pilhada. E aí me diz uma coisa, e tava comentando aí sobre cursinho, sala de aula, também a rede pública e tudo mais. Conta Sim, pra gente aí essa experiência, ainda hoje, né, o que tu tem sim. tido, e fala pra gente, assim, alguma coisa bem louca que aconteceu, ou que tu fez Ah, com a gurizada. loucura comigo, né? Assim, ó, Aham. como eu falei pra vocês, você não precisa falar de Jesus para ser uma influência nesse mundo. Só tem que ser um bom profissional, um bom aluno onde você está. Ah, um dia minha sobrinha, era aniversário da minha sobrinha e tinha aquele desenho dos Incríveis. Não sei se vocês lembram aí. E aí eu botei ela sentada no meu colo e ela olhou e disse assim, titio, que cinema não é que cinema incrível. Traduzindo, titio, eu sou incrível. E eu digo, tu conhece? Ela, sim. Ah, tá. E aí eu tava em Porto Alegre, eu vi Aluga-se Fantasias. Entrei, vocês fazem a fantasia do Senhor Incrível? E ela não tinha no mercado. Ah, fizemos. Posso fazer no meu corpo? A mulher fez. E aí eu botei todas as crianças sentadas na sala. E tava vendo um filme do Senhor Incrível na festa, né? De repente eu apago a luz e entra assim, ó. Tchau, tchau! E as crianças, oh! Que criança acredita em tudo, né? Eu sou o Senhor Incrível, quem é a Camila? E ela, sou eu peguei ela no colo, assim, ela me olhando assim, ó. E ela olhou dentro dos meus olhos, titio, o que tá fazendo aí dentro? Eu digo, pô, já descobriu. Aí eu pensei, será se eu for dar aula assim, a galera vai curtir? Cara, bolei uma aula incrível, era uma revisão. Fazer uma incrível revisão, para não dizer que eu fui uma fantasia toda. Cara, quando eu cheguei no Julinho, o Julinho é uma escola que na época tinha 3.000 alunos. Eu entrei e a galera começou a vir atrás. E eu entro na sala de aula, mas não assim, ó, professor, eu não acredito. Cara, aí começou a entrar e eu vi que eles estavam gostando e começou a entrar um personagem atrás do outro até que chegou o grande momento. E o que eu vou falar agora para vocês, algumas pessoas vão dizer que é sorte. Ah, tu tem sorte. O Leandro Carnal fala que sorte é a desculpa que o vagabundo dá para não chegar onde você chegou. Tô na frente do Julinho, comprei uma... Aí comecei a comprar fantasias para dar aulas temáticas. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu só sabia que, cara, era algo novo. E eu entrei vestido de gladiador romano. E eu queria falar sobre o poder de Roma de filosofia. Só que eu trouxe meus alunos para frente do Julinho. Passa um cara lá e bate uma foto. 15 minutos depois vem um repórter da Zero Hora. Será que eu posso te entrevistar? Digo, fique à vontade. Por que tu faz essas aulas? Eu não sei explicar. Ok, eu só queria fazer esse vídeo. Aí eu tô subindo para pegar outra turma. Ele falou assim, professor, eu posso ficar amanhã inteiro com o senhor? Eu, pode. Tá. Terminou minha aula na manhã, fui para casa. De manhã cedo, do outro dia, era umas 6 horas da manhã, recebo uma ligação. Professor Heitor, digo sim. Aqui é o repórter da RBS. Tudo jóia? Eu só vim dar os parabéns pro senhor. O senhor é capa da Zero Hora. Esse cara tá brincando comigo. Cara, eu nunca comprei um jornal, saí correndo no Rubem Berto. Cara, e eu pensei, deve ser uma notinha. Cara, era a principal capa, mano. Ela eu, o legionário na sala de aula. Cara, Vestido de gladiador romano. Cara, e não parou de chegar assim, ó, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde eu atendi muitas ligações de pessoas, pai, Heitor, eu sabia, eu não acreditava que era tudo. Eu disse para as pessoas, calma. Aí, à noite eu fui dar aula no cursinho, o porteiro, todo mundo, imagina, cara, de repente eu era uma pessoa normal, eu virei um rei. um astro. Um astro, aí eu cheguei no cursinho, outro dia fui dar aula no Julinho, todo mundo tava comentando, e aí eu fiz o SBT, eu fiz o RBS Notícias, que eu fazia o cover do Jorge da Borracharia. E aí um cursinho me viu, já me contratou, eu dava aula então em 3 escolas particulares, né? E mais o estado com 40 horas. Cara, o dinheiro tava entrando feito bicho. Só que aí teve um momento que eu enlouqueci. Tava com a minha sobrinha de novo vendo Smurf. Aí eu assim, ó. Ele minha sobrinha me olhando assim, ó. Ô tio, o que foi? O tio só tá olhando. Ah, tio, tu vai se vestir de Smurf? Eu digo, não, tio só tá olhando. E não me saiu o Smurf da cabeça, mano. E aí fui lá, comprei a tal da cor blue, que não existe essa cor do azul do Smurf. E aí eu comprei, pintei todo o meu corpo, tu imagina. Todo o meu corpo, já sei pintado de casa. Pequenininho que é, né? Pequenininho.
e eu mandei fazer aquele gorro, então era um Smurf dirigindo. Aí eu tô frente do Palácio da Polícia, eu paro e eu não me liguei que eu tava pintado. Parou 2 homens do lado e as pessoas começaram a olhar assim, ó. Mãe, ali um Smurf gigante. E a tua mãe, que Smurf, guri? É o Smurf. Cara, a sinaleira abriu, mano, e todo mundo batendo foto. Aí eu chego no Julinho, estaciono meu carro, 3.000 alunos vão pro parapente e começam a... Eu entrei numa sala, eu preciso explicar isso para vocês entenderem. Eu entrei na minha sala, que era só de 40 alunos, vocês não vão acreditar. Eu tive nesse dia, um aluno contou, eu tive 160 alunos na sala de aula no primeiro período. Uma sala comum, uma sala de aula comum. Aí eu fui para dar o segundo período na sala do lado, o povo foi atrás, não tinha mais gente, tinha gente sentado no colo, em cima das mesas, no chão, não tinha lugar no chão. E aí me bate a diretora. Pá, pá, pá. Ela abre e fala assim, ó. Ela fala assim, ó. Meu filho, tu não tem mais jeito. Aí, a partir desse dia, eles me colocaram para dar aula no anfiteatro, onde cabe 150 alunos. E hoje eu sou o único professor que não dou aula mais no corredor, eu dou na minha sala especial. Olha só. Que loucura, que loucura. Não, foi muito mais que loucura, tu não me ajuda, o que foi isso? Vai, a diretora deve ter levado um susto, né? Sim, mas depois da RBS, no dia seguinte, foi fazer uma reportagem lá dentro. E essa reportagem, ela circulou 2 dias no Ana Maria Braga. Porque tinha um professor de química, que ele dava aula de química, para guardar as formas, ele fazia um funk. Não sei se tu lembra. Sim. Aí perguntaram para ele assim, tu sabe algum professor que faz um trabalho semelhante ao teu? Ele, cara, tem um cara em Porto Alegre que faz um trabalho muito interessante. Aí minha reportagem entrou. Que deu no Jornal do Almoço, coisa e tal. Bah, que legal, que legal. Sabe que eu tenho uma irmã, a minha família também tem muito professor. Meu pai era professor de matemática, minha mãe era pedagoga. Minha irmã é formada em geografia, agora está fazendo artes. E artes, desenho, artes plásticas, né? E meu mano é professor de química. E a minha irmã, ela tem esse lance, assim, ela começou a estudar artes lá em BH, e é bem essa coisa do processo, aquela produção, aquela coisa na cabeça do cara. Eu não sou tão assim, então eu não sei como é que vocês se sentem, mas aquele cara que tem muita criatividade, produz muito aqui, eu imagino que deve ser uma loucura, aquela coisa fervilhando. E a minha irmã, em menos de um ano, ela fez um livro para o meu irmão, onde ela compilou toda a tabela química, todos os elementos, e ela classificou eles e fez desenhos, e no desenho tu entendia qual era o elemento químico, onde ele era utilizado, tudo isso em um ano, fora todos os trabalhos que ela fazia para a faculdade, outras produções dela, né? Então, eu achei aquilo incrível, assim, muito legal também, né? Aquela criatividade que ela usou para um trabalho de química, né? Que nem a área dela, e ela deu de presente pro meu irmão. Muito legal isso aí. Cara, mas o processo criativo... Ele é bem complicado para a gente que é mais hiperativo, assim, né? A gente sofre muito com o processo. Não, vai dar errado. Não vou. Não, eu vou. Não. A gente pensa, eu sou sanguíneo, eu penso caminhando. Então, muita coisa que eu faço dá muito certo, mas muita coisa dá errado também. Mas o errado você aprende, né? Mas o que eu mais gostei foi quando eu coloquei todo o meu nome no Google. Ana Maria Braga não foi, assim, tão legal, nem a capa da 0 Hora. Que foi legal mesmo, para minha experiência profissional, foi ser o tema central da redação da No Juiz sobre aulas criativas. Isso me quebrou no meio. Eu digo às pessoas, professor, se apresenta? Não, acho que vou deixar o Google me apresentar. Então, hoje no Rio Grande do Sul, eu não falo isso com uma soberba, e tu vai me entender, quem está me ouvindo também vai. Eu falo como uma promessa de Deus e falo também como uma forma de evangelismo. Hoje, no Rio Grande do Sul, eu sou uma referência sobre aulas criativas. Isso me orgulha muito. Não é para minha soberba, não, sabe? É o meu trabalho, eu gasto dinheiro em fantasias. Agora eu comprei uma máscara de ventrílogo só para incrementar, e essa máscara 600, 700, eu tenho que investir muito nisso. Então, assim, quando eu fui tema da redação, eles tinham que fazer uma redação baseada na capa da 0 Hora, se aulas criativas é melhor para aprendizado do aluno. Aí eu fiquei muito feliz. Eu vou ter que comprar uma fantasia da Pepa, eu acho, para usar com os alunos pequenos. Cara, é que é o seguinte, ó. O aluno, se tiver algum aluno aí, eles vão me desmentir. Eles cansam do nosso visual, mano.
E a gente, quando entra na sala de aula, a gente não escolhe a camisa da segunda, terça, a gente pega a camisa. E eles olham para os outros e falam assim, ó, a mesma camisa de segunda. E a gente não se ligou. E que coisa, né? Às vezes o professor é meio estigmatizado por não se vestir muito bem, né? Eu me lembro que uma vez eu tinha uma aluninha, tinha uns 8 anos, aí eu tava sentado, e era inverno, tava com a calça comprida, né? Mas só que sentado, levantou um pouquinho ali na canela e apareceu minha meia, eu tava com uma meia bege, assim, sei lá, uma amarela mostarda, na verdade. E aí ela foi pegar uma borracha embaixo da mesa, ela olhou, daí ela cutucou o guri do lado, olha a meia do professor. Daí eu escutei, eu falei, tem algum problema? Acha feia? Não, sortria na moda. Eu falei, é verdade? Ela já começou a rir, guri de 8 anos, né? Então eles não perdem, né? Eles observam tudo, né? Não, eu sou mais. Eles são mais influência de roupa na minha vida que eu sou na vida deles. Eu vou de bermuda, cara. Eu vou. Porque é o seguinte, ó. Eu não dou aula para os professores. Eu não dou aula para a direção da escola. Eu dou aula para eles. Então, quanto mais eu me identificar com eles, mais o meu conteúdo passa. Porque o professor hoje, ele não é mais o dono do aprendizado. Não é mais o dono. Os alunos estão muito... Olha, eles vêm com o celular, tá falando uma coisa e estão olhando assim, ó. Ô, professor, não é bem assim. Na nossa época não tinha isso. Então, o professor era o dono do aprendizado. Nós somos agora os facilitadores do aprendizado. Isso é fantástico. É verdade. E bom, Heitor, antes de começar, na verdade, eu não cheguei a mostrar para o pessoal, acho que nessa terceira tentativa de live que eu fiz hoje, né, que agora está rolando, mas o teu livro, que eu conheci também quando a gente se conheceu lá na escola, vamos entrar então um pouquinho nele, né? Vamos lá. Claro que a gente não vai falar tanto, porque a gente quer que o pessoal, eu não sei ainda se tenho exemplares para poderem ser, para o pessoal poder comprar, ou já foi tudo? Eu fiz 1000 livros em junho e eu não tenho nenhum. Bah. E eu não tenho editora, né? Então eu vendo meus livros só nas palestras. Porque aí eu posso botar o preço que eu acho justo. Se eu botar numa... Por exemplo, hoje eu vendo a R$15 o livro. Só se eu vender numa livraria, eles vão botar 30. E aí eu posso pegar esse livro, se quiser eu doar, eu vou lá e dou, o livro é meu. Entendeu? Muito bom. Então eu vou poder vender para o Marcos o exemplar que eu tenho aqui por 150, né? Ele estava querendo comprar um. Não, tô brincando. Então, olha só. Não, eu vou fazer o seguinte, Marcos, tu tá por aí, tá? Eu vou dar um para ti. Eu tenho um ainda sobrando, o outro já dei de presente, eu vou dar um de presente para ti, tá bom? Já que ele foi teu pupilo lá no PV. Exatamente, tá merecendo. Mas então, conversa pra gente aí sobre o livro. O que te levou a escrever esse livro sobre esse assunto que a gente que te escutou falar até agora, né? A gente pensa assim, por que escreveria um livro com esse título, né? Dentro de um quarto escuro. Parece que é só alegria, né? E aí, conta pra gente. Então, eu vou começar pela tristeza, tá? A minha diretora um dia me chamou lá na sala dela e falou assim, ó, olha só, meu filho, quero falar contigo. Eu gosto muito de ti. Sabe que as tuas aulas são maravilhosas, os alunos são loucos por ti, cara. Só que o seguinte, eles não querem assistir mais as aulas dos professores. Eles só querem assistir a tua aula. Porque tu sabe que a tua aula é boa, Heitor. Eu digo, tá, só tá me chamando pra me culpar que a minha aula é boa? Não, Heitor, é que as aulas dos professores são chatas, eles não querem. E eles matam as aulas deles pra te assistir. Porque de repente eu abro a porta, entra 50. E entra 60. Ô, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente tá de período vago. Ô, meu, vocês não estão mentindo. Não, a pessoa não vem. Muitas vezes... Cara, aluno é muito louco. E numa escola como o Julinho é difícil de controlar, por exemplo, né? Não dá, então todo mundo sabe onde é que é a minha sala. A única sala que é fixa é minha. E a minha sala é no terceiro andar. Então tem 2 andares, então o terceiro só tem a minha. E eles vão lá, porque quando eles estão tristes, eles... Cara, é muito louco. Eu chego na minha sala assim, professor, olha só, eu não tô legal, acabei de me cortar. Me faz chorar. Eu digo, gente, o que é isso? Porque eu fiquei marcado como uma pessoa que faz os alunos chorarem. E aí, com isso, a diretora me chama e diz assim, Heitor, olha só, teus cadernos estão em dia? Então, as tuas notas também? Claro, tudo em dia. Heitor, porque o teu telhado é de vidro. Que vem de professor reclamar de ti aqui. Porque não consegue dar aula depois de ti. Porque tu agita os alunos. Porque ninguém quer assistir a minha aula, porque só quer assistir a aula do professor Heitor. E elas assim, ô Heitor, pelo amor de Deus, larga eles 5 minutos antes para eles chegarem até a sala. Mas eu largo eles que não querem ir.
E aí começou uma perseguição, porque aí foi um grupo de professores, por que só o Heitor tem sala e a gente não tem? Aí chegou a vice-diretor e disse a mim, olha só, Heitor, a diretora aquela que me apoiava, ela saiu, Heitor, outra gestão. Heitor, tu não vai poder mais ficar nessa sala. Eu perguntei por quê. Ah, Heitor, tu sabe que estão pegando no teu pé, né? E eu sou vice-diretora, eu não posso só julgar por uma pessoa só, eu tenho que julgar por todos. Tá, mas eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu só queria saber. Não, Heitor, é que, cara, infelizmente eu vou ter que tirar daqui. E eu vou pra uma sala normal, vai ter que ir. Tá, mas tem uma sala vaga, então lá no... Ela tem a última sala que tá vaga. Eu posso ficar lá então, para eles não saberem onde é que é a referência? Pode. E aí, cara, eu larguei mão dos data show que eu tinha na minha sala, caixa de som, amplificador, que a sala era para cima, é um anfiteatro, né? E eu fui para uma sala normal. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, eu fui perseguido ideologicamente, religiosamente e politicamente. Podia me revoltar? Poderia, mas o Deus que eu sirvo não me permite isso. Aí o que eu fiz? Calma, fiz uma oração, Deus, eu preciso de umas aulas mais criativas agora. E aí eu preparei a sala com círculos. Todas as cadeiras, no meio tinha uns assuntos. E aí eu bolei uma aula que uma parte, uma folha vermelha, dava o direito de você voltar ao passado e resolver a tua vida. Na vida real não pode, mas na minha aula tudo pode. E a outra, o azul, dava o jeito de ter 5 milhões de dólares, mas não podia voltar ao passado. E eu botei várias placas ao redor. E dessas placas que estavam ao redor tinha trauma, abuso sexual, amores tóxicos. E tinha a placa que eu mesmo criei, eu não sei porquê, dentro de um quarto escuro. E aí começou. Uma aluna, eu queria escolher o vermelho, eu queria voltar ao passado para consertar a palavra trauma. E ela começou a chorar. Eu fui estuprado pelo meu tio. E eu digo, meu Deus. Isso tudo na aula? Na aula, e todo mundo em silêncio. E a galera chorando. Depois ela tinha que apontar outra pessoa para falar. Para mim não dizer que eu estou apontando. Aí outra pessoa, eu quero escolher o vermelho, trauma também. Eu também fui estuprada pelo meu pai. Cara, pensa em 45 minutos intenso de choro. De todo mundo chorando, menino e menina chorando. E eu sou chorão, porque se tu chorar na minha frente, eu choro junto. Eu não sei se é gigante, sabe? E aí terminou o período, gente. Tem outra turma agora. Aí os alunos, mas a gente não quer ir embora. Gente, tem que isso não prejudicar. Aí saiu a turma. Essa turma, quando saiu, ela vazou a informação da Rádio Corredor. Sabe, toda escola tem Rádio Corredor, né? Sim. A segunda turma já me veio 90 alunos, porque ficaram sabendo. A semana inteira foi assim. Foi de choro. E aí se espalhou por toda a escola, por diretores, me chamaram, o que tá fazendo, Heitor? Tô fazendo, Heitor, que fantástico isso. Eles estão se abrindo na tua aula, Heitor. Aí na segunda semana, era só uma semana de aula, eu preparei outro tema. Os alunos, professor, porque assim, ninguém era obrigado a falar. A aluna falou, professor, eu quero falar. Então, mas aquela aula já terminou. Não, é que eu não falei minha história, eu quero falar hoje. E aí, mano, eu vi uma das piores histórias da minha vida. Que é a história que eu interpreto quando eu vou dar o estudo sobre o meu livro. Porque eu levo um estudo na igreja, mas eu levo um teatro anexo. E a história que eu mesmo interpreto, que eu choro pra caramba, foi a história de um menino da igreja chamado Paulo. Que ele só tinha 13 anos, cantava no coral. Sabe aquele menino da igreja que faz tudo? Semi-solista, pediu qualquer coisa, ele faz. Só que ele estava em dúvida, ele é um menino que estava em dúvida sobre tudo. E ele questionava suas dúvidas, que eu acho muito sadio. E um dia ele pegou e foi passar as férias na casa dos seus primos. E como ele era crente, ele só sabia que podia namorar para casar. E aí os amigos dele começaram a chamar ele de bichinha, viadinho. Não sou nada disso. Aí levaram ele para o pretexto de caçar passarinho. Levaram ele em cima do monte lá. E lá tiraram suas roupas e estupraram ele durante 2 horas. 4 primos. Durante 2 horas. Agora tu imagina fazendo isso na frente da igreja. E por causa disso, cara, então ele criou um ódio de Deus. E ele dizia, Deus, por que tu permitiu isso? Tu é ruim demais, sabe? Durante 5 anos ele não se afastou da igreja, ele se tornou homossexual por raiva. E até que um dia alguém entregou um folhetinho de uma igreja para ele, que ele entrou nessa igreja, ele se converteu de todo o seu passado, perdoou os agressores, que eram seus parentes, e teve uma vida plena pela frente.
Cara, eu tô estudando isso do meu aluno na frente, chorando assim aos montes. E aí me veio uma aluna do nada e disse assim, ó, eu quero escolher o vermelho e dentro de um quarto escuro. E eu perguntei, por que ela escolheu isso, né? Professor, eu tô dentro desse quarto escuro. Eu não consigo sair dele. Fui para casa com aquele pensamento na cabeça, dentro do quarto escuro. Cara, cara, eu nunca pensei em escrever um livro, juro por Deus. E aí Deus falou comigo assim, oi, Heitor, tá pipocando aí. E eu pedi para Deus que eu queria uma oportunidade de escrever um livro para que minhas palestras melhorassem também, para que eu pudesse ter um outro recurso financeiro, não só de professor. Eu tinha pedido para Deus uma prosperidade financeira, eu quero ajudar as pessoas. Como é que eu vou ajudar se meu salário está parcelado há 4 anos? E eu tive esse estado, e eu fiquei em silêncio, comecei a escrever. Só que o quanto as pessoas estavam me falando ali, o meu livro ele é baseado em relatos da dor humana, né? Eu não notei nenhuma história, então eu tive que ir para a praia em julho, fazer uma autorregressão, tentar lembrar, e eu sonhava com as histórias, cara. Eu sonhava com as histórias, assim, e eu fiquei 5 dias. E eu escrevi esse livro. Voltei, e aí cada um todas as pessoas que mexeram no meu livro foram todas as pessoas crentes que me ajudaram. Então, faltando uma semana para o lançamento do livro, eu fui passar o fim de semana e teve aquela greve dos caminhoneiros que parou todo o Brasil, lembra? Aí suspenderam, e eu fui pro congresso, tinha comprado passagem, não consegui desmarcar, eu vou para São Paulo. Fiquei na casa da minha irmã, quando cheguei na casa da minha irmã tentou suicídio. O que eu quero falar para ti é o seguinte, Deus me tocou de tal forma para fazer esse livro, que era para mexer com muitas pessoas. E eu tenho essa promessa de Deus. E até hoje eu colho histórias fantásticas de pessoas que leram o livro e que emprestaram, que eu sempre falo para as pessoas, compre meu livro, termina e empresta. E eu fui dar uma palestra numa faculdade com uma mulher disse assim, para quem? Tu é o Heitor Rosa? Sou. Eu tenho o teu livro, mas é emprestado. E eu disse assim, ó, vá, que loucura. Fui fazer meus exames no Ernesto Donelis, porque se abriu muitas portas de escolas me dar palestra. Eu faço já há mais de 5 anos stand-up comedy, né? Aí que eu fiz, eu juntei o stand-up comedy para sala de aula, né? E mais as oportunidades. Então, muitas pessoas me chamam hoje, porque hoje eu reconheço que eu sou um motivador. Cara, me convida para qualquer coisa, eu faço gente rir, mas também faço gente chorar. É meus 2 dons. Sim. E aí eu tô na Ernesto Donelis, fazendo os exames, uma mulher que estava me atendendo falou assim, por um acaso tu não é um escritor? Eu não estou preparado para isso. Eu digo, escritor? Como assim? Não foi o senhor que escreveu Dentro do Quarto Escuro? Sou eu. Eu tenho teu livro, sendo que... Cara, e isso é fantástico, sabe? Então, essa inspiração que eu tive para fazer o livro foi baseado numa aula onde eu estava sendo perseguido. Porque tem um grande pensador e filósofo que ele fala o seguinte, ó, inimigo forte, vitória forte. Inimigo fraco, vitória fraca. Eu sou muito perseguido. E quanto mais sou perseguido, eles não sabem que eles estão me erguendo para o meu sucesso, porque eles estão me alertando em todo. Não queria te falar nada, mas se tu fizer isso, né? Tu pode ser ralar naquilo. E eu levo a sério, digo, Jesus, muito obrigado, eles estão me alertando. Cara, então, começou tudo através de uma perseguição. Eu podia ficar com ódio, claro que podia, mas aí eu pensei na história de José, né? José estava dentro da cadeia, ele podia se revoltar? Podia, mas ele era o único que tinha moral para sair da cadeia, pagar as contas e voltar para a cadeia. Só que o que ele fez, eu acho sensacional, o que ele fez se agarrar naquelas coisas ruins que estavam acontecendo era que ele tinha uma promessa do sonho. Então, o cara falou para todos os jovens da tua igreja, Deus tem um sonho para vocês. E essa é a ideia. Olha só, então, na verdade, da onde surgiu tudo, né, digamos, praticamente tudo do livro, ou a grande inspiração, na verdade, poderia ter sido o cemitério de tudo também, porque foi um momento em que tinha tudo para dar errado também, ter parado com isso, enfim... Eu vou te contar mais um drops. Faltando 2 dias para meus livros chegarem, a direção da escola mandou um e-mail que precisava de uma reunião urgente comigo. Entrei na sala da direção, estava a diretora, vice-diretora, coordenadora pedagógica do turno da manhã e da tarde e da noite. Nós temos o tipo de uma central de professores,
Tava o conselho escolar, o vice-presidente do conselho escolar. Cara, eram umas 15 pessoas. Todo mundo assim, ó. E eu pensei, cara, vou me ralar, mas eu orei antes. Espírito Santo, vai na frente, que seja desmarrado. Qualquer coisa, algumas amarras, você vai lá e desmarra tudo, né? Heitor, tu tá sabendo o que tá fazendo aqui? Eu digo, não. Uma aluna tá te acusando que tu escreveu a história dela e tá expondo ela ao ridículo. E que... Sabe? Tu já escutou um absurdo teu, assim? Aí eu assim, ó, posso falar? Bom, em primeiro lugar, como que ela sabe que a história dela tá no livro se o livro não saiu? Aí, pessoal, o livro não saiu? Não. E segunda coisa, eu garanto que a história dela não está no livro. E no estado nós temos muito precatório, né? Que a gente, quando cai em precatório, sabe que é outra vida tu vai receber, né? Sim, isso aí é pros teus netos, bisnetos, né? E eu precisava o dinheiro pro livro, meu amado. Agora eu sei que tu vai dar um glória a Deus aí. 2 dias antes eu ganho um precatório do estado. Bah, mas isso é um milagre mesmo. Amém. Glória a Deus. Que loucura. E aí quando ela me fala assim, tu acha que eu preciso de R$900 de uma pessoa que ganha auxílio doença? Aí o presidente do conselho escolar falou assim, ó, como assim auxílio doença? Sim, ela tem problemas mentais, tanto que a mãe dela tem a guarda e o poder dela, pátrio e poder. Aí a presidente da central dos professores falou assim, ó, não, só um pouquinho, gente. Eu aceitei um processo contra Heitor de uma pessoa que não tem sanidade mental. E outra coisa, eu puxei o papel e disse assim, ó, aqui tá, do advogado que eu recebi 12.750 do precatório. Nossa, que legal, Heitor. E tu sabe, todo mundo, ninguém recebe precatório. E eu recebi. Eu trabalho em 3 escolas particulares e mais de 40 horas aqui no estado. Tu acha que eu preciso pedir dinheiro emprestado para alguém R$990? Ela, Heitor, não sei. Aí a mulher falou, olha, gente, não sei por vocês, eu tô sentindo envergonhada na frente do Heitor. Cara, olha que só. Vontade de dizer assim, ó, Senhor, tu é muito bom o tempo todo, cara. O que eu vou estar me desesperando? Bah, é verdade. Fantástico. Bah, muito de... Olha que saída, só Jesus, né? Só ele. E dessas histórias, assim, que compõem um livro, alguma te chama a atenção de uma forma especial? Sim. Porque algumas histórias eu tive que mexer para distorcer a história, né? Pra ninguém identificar. Eu tava dando uma aula, uma mulher bateu na minha porta e disse assim, lá no universitário, Heitor, tu tá colhendo história pro teu livro? Tô. Então vou te contar uma história que tu nunca ouviu. Eu pensei, que eu nunca ouvi, já vi os alunos falando que Mauro Pinheiro que chutava a cabeça de um cara com bola de futebol, já ouvi de tudo. E eu não tinha escutado essa história. Ela era manequim, que a mulher era muito bonita, foi manequim a vida inteira. E ela se casou com um empresário que é meio rude. E teve 2 filhas lindas, 2 filhas são manequins também. Só que uma desistiu. E uma cortou o cabelo bem curtinho. Só que ela vivia atrás da mãe dela, vivia atrás da mãe com ciúmes. Aí os outros colegas do marido dela perguntavam, tá, mas tu não sente ciúmes? Imagina, tem a Maria João, que vai junto com a minha esposa nas festas cuidar. Aí ela fala assim, amor, não fala assim, deixa, ela tá passando uns problemas. E a guria tava despertando umas coisas muito estranhas, assim. Aí a mãe sempre tomava banho com as meninas, ela foi tomar banho. Quando ela foi tomar banho, entrou a menina de cabelo curtinho. Mãe, só se posso tomar banho contigo? Pode, filha, entra aí. Ela tirou a roupa, começou a esfregar as costas da mãe dela, quando... Ô mãe, eu preciso falar uma coisa pra senhora que já tá 2 anos dentro do meu coração. E ela virou assim, filha, fala o que é pra mãe. Mãe, eu não aguento mais, mas eu sonho transando contigo todos os dias. A cara que tu fez foi a mesma minha. Eu falei assim, pois é, Heitor, eu vi isso da minha filha. Eu, filha, tu tá louca? Não, mãe, eu desejo o teu corpo, teus lábios, os teus seios. E ela foi pegar o corpo da mãe, a mãe empurrou essa filha. E a filha saiu, ela fez 2 voltas na fechadura, ficou sentada no chão, caindo a água do chuveiro durante 2 horas, ela não sabia o que fazer. E ela assim, professor, eu nunca tomei refrigerante na minha vida. Eu tenho 45 quilos, faço musculação. E eu falei, tu falou pro teu marido? Se eu falo pro meu marido, ele mata minha filha. E aí hoje, eu não uso mais roupa degotada. Hoje eu tô com 70 quilos. Eu não tenho mais graça na vida, eu tô dentro desse teu quarto escuro. Me ajuda. Cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque eu trabalho, cara, com
na linha muito tênue do extremo. Quando a pessoa está me ligando, eu estou nas redes sociais, eu entro nas redes sociais, sempre tem alguém, me ajuda, professor, pelo amor de Deus. Eu estou em pânico, eu digo, calma, respira primeiro, respira junto comigo, faz uma respiração junto comigo. Mas muitas vezes eu não consigo chegar a tempo. E aí o aluno tenta o suicídio. Não consigo chegar a tempo. Então o meu sonho é que meu livro chegasse antes da pessoa ter esse acesso. Por isso que eu não me importei com o preço do livro. Eu sei que não existe livro a R$15. Eu fiz o meu, eu trabalhei sem lucro nenhum. Eu digo, cara, eu quero que o meu livro chegue. Aí o Espírito Santo vai fazer um trabalho. Boa. Incrível, cara. Você quando eu entro em live de madrugada sem avisar ninguém, eu só encontro relatos de pessoas tentando tirar a sua vida. É muito triste. E já aconteceu de algum aluno teu, então, chegar a concretizar o suicídio? Já. Faz 1 mês e meio atrás. Um pai me ligou, o pai me mandou uma mensagem. Oi, eu sou pai da aluna tal. Ela tá no Moinhos de Vento, ela tentou suicídio. Não, só tô ligando pro senhor porque quando ela acordou do coma, ela só falava no teu nome. Olha só. Eu digo, e eu queria saber, eu tô assustado, eu sou um pai, eu nunca vi ela falando de ti. Papai, é que eu dou aula de filosofia para ela e ela tava com ansiedade. Então, eu presenteei essa menina com um livro, eu dei para ela. Não quis cobrar ela, mas eu pago. Não, mas eu tô te dando de graça, Deus tá mandando te dar esse livro. Porque eu via na sala de aula, pelas aulas, quem não me olhava fixo nos olhos, sabe? E isso é uma das dicas, assim, que é importante a gente falar sobre isso. Mas eu não consegui chegar a tempo, cara. Isso me frustra um pouco, no início me frustrou muito. Pois é, e tu acha que hoje mais pessoas têm entrado para esse quarto escuro? Até vou te dizer uma coisa, quando eu estava na minha adolescência, tinha lá meus 14 anos, 14 para 15 anos, eu tive uma decepçãozinha, né? Enfim, de um relacionamento, uma alta expectativa e tal, não deu certo, né? Graças a Deus, assim, né? Porque, mas, cara, para mim caiu meu mundo, que eu acho que eu sempre fui muito do afeto, né? Então eu sempre tive o sonho de ter uma pessoa, entende? E passar o resto da vida com ela. E aí para mim caiu o mundo, assim, isso que eram meras expectativas, entende? E eu me lembro que eu estava entrando na escola, eu estudei no Piratini, estadual também, e aí estava conversando com um amigo meu, aí eu falei para ele, cara, eu acho que eu tô ficando depressivo. Daí ele disse, bem-vindo ao time, né? E eu fico pensando nisso hoje, e fico pensando, cara, né, hoje fazendo uma retrospectiva, quantos colegas, amigos que talvez tinham, assim, né, já um princípio, ou até viviam uma depressão, e às vezes a gente nem ligava, ou né, não se dava conta, mas hoje eu percebo que isso é muito maior, né? Parece que acontece com muito mais frequência isso, né? Exatamente. Uma das coisas que tu perguntou se ainda muitas pessoas estão dentro do quarto escuro. Sim, eu vejo dentro da igreja também pessoas dentro do quarto escuro. Dentro do quarto escuro, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Dentro do quarto escuro, para quem sofre, é um lugar quentinho, é um lugar gostoso. Não é um lugar ruim, não. E lá ele se protege. Só que de vez em quando, a porta do quarto escuro, por isso que eu falei dentro do quarto escuro, o relato da dor humana, porque o Dr. Augusto Cury falou que a depressão é o último estágio da dor humana. Imagina uma dor, agora imagina o último estágio. A porta se abre e tu encontra a pessoa sofrendo. E a pessoa, quando é sofrendo, ela fica... Ela não quer ser descoberta. Porque as pessoas sempre dizem, nós temos um péssimo, como é que tá tudo bem? A gente fala assim, tá tudo bem. Mas tá bem mesmo? Não, tá tudo certo. Se a gente forçar mais um pouquinho, mas tá bem mesmo? Não tá bem. Aí tu fica assim, que a única coisa, a resposta que a gente quer quando a gente pergunta se alguém está bem, é a pessoa falar, eu tô bem. Então a gente usa máscaras. Só que tem hora que as máscaras caem. E aí, meu colega, aí vem a ansiedade, nos dá um tombo muito feio, e aí você não consegue sair mais. Então, dentro do quarto escuro, é uma proposta que eu não tenho uma salvação, eu não tenho algo para te falar assim, faça isso e saia do quarto escuro. Não. Eu escrevi um livro para dar uma oportunidade para a sociedade discutir os valores, porque eu acho que a pessoa hoje toma muito remédio para a depressão, mas não toma um remédio que vem antes da depressão, que é a ansiedade. Entende? Então eu vejo muitos alunos meus tomando
Depaquene, podia citar vários remédios aqui, de moderadores de humor. Elas ficam assim, ó, na minha aula. Totalmente chapado, porque não consegue. Hoje as pessoas estão tomando muito remédio para se concentrar. Dentro da igreja, fora da igreja, todas as pessoas estão usando isso, porque é o grande mal desse século. E hoje se fala muito sobre esse vírus, mas o que está mais matando no mundo hoje é depressão. Porque sabe o que vai acontecer depois que a vida voltar ao normal, se voltar, vai ser o isolamento e solidão, que já está acontecendo agora. Então, as pessoas me chamam muito para setembro para dar palestra. Meu setembro lota. Sexta, sábado, domingo eu dando palestra. Mas para aí, agora vai ser todos os meses de setembro do ano. Porque as pessoas estão sofrendo. Então, agora, eu quero falar uma coisa para vocês, bem certo. Ninguém tira alguém da depressão. A pessoa só sai da depressão quando ela entende todo o processo que colocou ela lá dentro. Então, quando eu dou as palestras, eu falo assim, gente, vamos entender o processo? Que não adianta simplesmente eu te pegar aqui, te falar isso, faça aquilo, e você sai. Não. Tem que saber o seguinte, aonde está o teu problema da depressão? Ah, depende de estar no teu relacionamento tóxico do teu namorado. Tu tá te falando, tu não era assim, né? E quando tu faz essa viagem, cara, é uma loucura isso aí. É muito interessante do livro, né, que ele traz esses relatos, e é como se tu respondesse para eles, né, com uma carta escrita também, né, bem interessante. Essa era a proposta. O que torna meu livro diferente é que alguém escreve uma história de como entrou no quarto escuro. Eu leio essa história e dou um retorno. E quem fez esse retorno foi um pastor amigo meu, que eu trabalhei de parceria com ele. Ele trabalha na Escola da Vida, né, que trabalha dentro de algumas escolas, é o pastor Paulinho, que tem um jeito de chegar até a pessoa que é incrível. E Olha Deus só. falou para mim assim, Heitor, essa parte eu não quero que tu faça. Eu quero o pastor Paulinho. Que... Olha só. Interessante também que já no início do livro tu coloca assim algumas informações e questões de sintomas, enfim, isso é bem interessante porque é instrutivo também, né? Para a gente poder reconhecer, como eu te disse, né? Quando eu era gurizão lá, eu vi que meu colega disse que estava vivendo isso, mas isso a gente pode perceber também se a gente conhece um pouquinho mais, né? Se a gente tenta dar se esclarecer no assunto, né? E outra coisa que eu achei muito interessante assim do livro é que muitas vezes a gente se coloca assim numa posição de grande sofrimento, ou de que tudo de ruim acontece comigo, ou né, aquela autocomiseração. E eu posso dizer assim, pelo menos para mim, sabe, lendo o livro, cara, eu acho que cada página eu pegava e pensava como eu sou ingrato, sabe? Ou como eu não reconheço o quanto Deus ele é bom e me preserva. Enfim, né? Tanta coisa que os caras viveram aqui, é muita loucura, entende? Então, às vezes a gente vê que a gente está reclamando, mas é como se a gente estivesse reclamando de barriga cheia, entendeu? E se a gente olhar para o lado, vai ter gente que está no fundo do poço. Exatamente. O Dr. Augusto Cury falou que de 10 pessoas hoje no mundo, 9 vão ter depressão. Então imagina o que é isso. Padre Marcelo Rossi teve depressão. O Júnior do Palavra da Vida ficou 2 anos de depressão. Aí tu diz, tá, mas ele não era crente. Sim, mas tu acha que o crente não pega depressão? Ele é uma pessoa normal. O Júnior tinha muita responsabilidade que é nas costas dele. Tem uma hora que ele pirou. Porque assim, meus queridos, falando de uma linguagem mais simples para todo mundo entender, depressão é o seguinte, é como você trabalhasse com uma corda esticada, tá? Tem uma hora que ela arrebenta. E aí você sente todas as dores do mundo, porque tu trabalhou com a corda esticada. Hoje as pessoas estão trabalhando sob pressão 24 horas do dia. Nós, quando tu era jovem, quando eu era jovem, não tinha essa pressão. Na época não tinha celular. Eu brincava na rua até altas horas da noite. Brincava de taco, bicicleta, sabe? Eu era criança. Hoje, eles estão dentro de casa com o celular na mão. Sabe? Hoje eles têm a pressão de passar no vestibular, porque se não está na URGS, você não vai estudar em lugar nenhum. Pressão. Tem uma hora, que acorda e ela arrebenta. E depressão não significa que você foi uma pessoa fraca. Depressão significa que você foi uma pessoa forte por muito tempo. E a corda esticou. E ela arrebentou, mano.
E aí alguns pais acham que depressão, se eu estou falando para alguns alunos aqui, eles vão me entender, os pais acham que isso é frescura, é coisa da geração deles. Não é. A Organização Mundial da Saúde fala que isso é uma pandemia. Eu acho que é pior que esse vírus. Tá pegando, não tá respeitando a idade. Só que o problema que eu me preocupo, e tu deve se preocupar também, é que muitos jovens adolescentes estão com depressão. Isso é a doença dos velhos, então chegou na sociedade. Tem crianças se matando também, que me deixa triste, com dependência de tela de celular. Os pais hoje eles vão no hotel, eles não perguntam como é que tem camas, tem coisa. A primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: tem Wi-Fi? Tem. Wi-Fi. Ufa, então, eu tô sussa. É verdade. É um dilema, né? Eu tenho dois pequenos, um que vai fazer 2 anos e outro que vai fazer 6. E se deixar, como eles nasceram no meio disso, né, diferente da gente, eu até com os 14 anos já estava pegando a questão do celular, né? Mas na parte da infância ali, a primeira infância, foi tudo muito diferente, entendeu? E eles já nascem porque a gente acaba usando para estar, no mínimo, se comunicando. Ou vai assistir uma coisa do YouTube, ou Netflix, ou sei lá o quê. Então eles pegam tudo isso. Então eles vão querer usar. Daí a gente começa a introduzir. Então é tudo muito tênue, sabe? Porque a gente tem que conseguir fazer um controle também, porque se soltar demais, gente, eles ficam uma dependência. A minha pequena já teve período que a gente fez uma, digamos, desintoxicação, entendeu? Que a gente percebeu que ela estava querendo demais, que a minha esposa chegava em casa, que eu não deixava ela mexer no meu. Ou porque o meu celular na época não tinha, ainda era de teclinha, entende? Não acessava a internet assim, não tinha o YouTube. A minha esposa chegava em casa, ela já ia pedir o celular dela, entende? E aí a primeira coisa que ela fazia quando via a mãe dela, minha esposa, era pedir o celular, entende? A gente falou, não, isso não tá certo, né? Então, vai gerando uma dependência, né? Eu acho que a comunicação ela vai fluindo muito rápido, daí isso tem seus benefícios, mas também tem os seus malefícios, o desentendimento que a gente está conversando aqui, se olhando, se vendo, é muito diferente de receber uma frase escrita, né? Qual é a interpretação certa daquilo. E aí até mesmo questões, porque infelizmente se multiplica, parece muito mais rápido, assim, chega nos lugares muito mais rápido, anda muito mais rápido, notícias ruins de desgraças, né, do que isso também eu acredito que deixa o pessoal apavorado. Eu dou dica para algumas pessoas. Em primeiro lugar, se está muito atribulado, muito com ansiedade, desliga a televisão. Tá? Porque eles vão falar muita coisa, você evita ver filme de terror. Entendeu? Filme de suspense. Vai ver filme de comédia. Procure pessoas alegres. Entendeu? Toma um sol. Muito importante. Vitamina para o corpo, né? Porque, cara, isso nós temos que pegar mais serotonina que o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Respira fundo quando está entrando numa crise. Respira fundo, guarda, conta até 5, lança o ar devagar pela boca, respira, faz isso 3, 4 vezes. Cara, começa a entrar o oxigênio no teu sangue, você começa a se sentir melhor. Vai tomar um banho, sai para caminhar, não fica parado no local, que vai ser pior. São pequenas coisas que é incrível como tu faz isso, como dá certo. Que interessante. Interessante. E até, como estava falando antes também, né? Que nesse período, a gente conversou outro dia, tem uma menina lá da igreja, né, a Carol, ela é psicóloga, e a gente também conversou com ela, e um dos assuntos foi esse, né, questão de depressão, ansiedade, tudo isso nesse período de pandemia e que cada um está na sua casa, que isso daí acaba estimulando, né, essas coisas, né, então, lidar com isso em tempos como esse também talvez seja uma dificuldade, né? Ou mais difícil, né? Sim, muito difícil. As pessoas não estão acostumadas a ficarem presas, né? A gente não foi feito para isso, né? E eu tenho uma pequena surpresinha pro teu público aí. Em julho, tô lançando meu segundo livro. E o livro, o título é Cativeiro Psicológico. Quando a fé não é suficiente. Cativeiro psicológico. Quando a fé não é suficiente. Quando tu tá preso dentro de relacionamentos tóxicos. E que tem de gente que não consegue atingir o seu potencial pelo simples fato de estar dentro de um relacionamento que tá ruim e elas não querem romper com ele. Quando eu falo relacionamento, tu entende
relacionamento com serviço, relacionamento com família, relacionamento com namorado, Sim. namorada. Amplo, tá? Um monte de coisa. E você não consegue ser livre, então você não produz nada. E você começa a se Muito fechar, bom. se fechar, se fechar, e tem uma hora que explode. Sim, muito bom. Bom, esse daí também já vamos garantir, né? Esse aí. Alguns exemplares. Vamos ver se pós-momento aí de pandemia, quando a gente já puder estar circulando, a gente marca também um dia para estar com a gente. Nossa, lá vai ser um no, prazer. Eu sou com, apaixonado por isso. com a gurizada, daí a gente vai poder ter tempo assim livre, né? Sem esses equipamentos que facilitam, mas assim, né? É diferente, né? Ali no corpo a corpo, né? Exatamente. São outros 500. E aí espero que ainda esse ano a gente consiga fazer isso e já ter esses livros aí em mãos. Quando é que é para sair? É pra sair em julho agora. Julho? Ah, não. Então logo já vai estar na mão. E a capa é uma coisa impressionante. É mesmo? Para, eu posso nem vazar agora, porque, cara, é como se fosse um filho. Eu não tenho filho, então cada livro que sai é um filho, né? É um filho, tá bom. Esse daqui, a capa, me chamou muito a atenção quando eu vi. Eu vi assim, eu falei, bah, né? Eu fiquei muito, Isso muito foi dado curioso por mesmo. Deus. O título foi dado por Deus. Sim, muito bom, muito bom. E Jesus Cristo é meu sócio nesse livro e vai ser meu sócio no segundo, né? Amém, amém. Isso aí. Então tá, a gente já tá aqui com o horário quase batendo ali na... Eu também tô com 2% de bateria. Ixi, tá. Então vamos tratar de encerrar. Heitor, deixa aí uma mensagem então para finalizar, e aí o pessoal já fica de sobreaviso que ainda até o final do ano a gente vai ter um momento, mas vamos marcar um momento ao vivo aí, Claro, vai ser muito com bom. certeza. Tem uma frase que eu adoro falar, onde eu vou pregar, que é uma frase difícil, mas vocês vão entender. O que determina a permanência do amor é a determinação da permanência de amar. Vou falar de novo. O que determina a permanência do amor é a determinação da permanência de amar. Não importa o que aconteça, tem que ser uma pessoa determinada. Amar Amém. Deus sobre todas as coisas, que aí todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam Deus. Amém, muito bom, gostei dessa frase. É boa, né? Muito bom. E bonito de ver isso, sabe? De ver a tua determinação em amar o Senhor, né? E amar as pessoas, né? E com isso tá ajudando elas através não só do livro, mas da tua vida, do teu dia a dia, de estar tirando ela desses cativeiros, desses quartos escuros. Exatamente. Né? E pode contar com a gente, que sejamos nós aqui também, esses que estão recebendo o livro, que estão lendo, ou que estão escutando aí, assistindo e passando por alguma dificuldade, que saiamos desse quarto escuro e que possamos ajudar outros também a sair dele. Né? Só Em gostaria nome de me Jesus. despedir do pessoal, quem mais tarde vai ver esse vídeo ou está vendo, se quiser uma palestra motivacional. E eu não cobro nada, eu vou de amor, eu vou pela oportunidade mesmo. E quando eu tive os 5 infartos, eu pensei, vou morrer. Que eu quase morri mesmo. Mas aí, quando eu vi que eu estava vivo, eu mudei toda a minha vida. Então eu sou um cara que aproveito qualquer pequena oportunidade. E o que eu mais gosto é que eu nunca volto só uma vez para a igreja. Eu sempre volto umas 2, 3 vezes. Que bom. Então, se alguém precisar de alguma palestra aí, cara, eu estou disposto só agendar e eu me organizar, que não importa o lugar, não importa a distância. Certamente Sim. eu vou estar aí com vocês. Show de bola. E até uma prova disso é de que tu foste até a Restinga lá para estar com a gente, né? Não, Na e a escola. história que eu cheguei até lá foi espetacular, porque eu fui dar uma palestra à noite, que eu tinha dado uma palestra de manhã e de tarde na escola, que tinha 300 alunos no auditório, não cabia mais ninguém. E eu me vesti de dinossauro, eu tenho de dinossauro 2,5 metros. E eu fui dar aula na noite, e a noite era EJA, e só foi 3 alunos. A mulher, Meu Deus. uma colega tua falou assim, Heitor, eu só tenho 3 alunos. Não, tudo bem. E aí eu dei uma mini palestra para ela, e ela, Heitor, tu é crente? Sou. Eu também sou. Tu não quer ir na minha escola do município? Show. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam